Bom, agora o item 69, o papado de Avignon, 1370 da era cristã. O papado foram obrigados a deixar Roma desde o ano 1304. Ainda na primeira década, o imperador, influenciando muito nos papas, ele tirou o Papa de Roma e levou para Avignon. Então, desde 1304, quando o imperador Filipe IV estabeleceu Clemente como Papa e o obrigou a levar a sede do papado para a cidade de Avignon, na França. E foi realmente o imperador que colocou ele como Papa. Nesse período da história, a Igreja Católica perdeu aquele poder que ela tinha conseguido com Gregório Magno, de se livrar da influência do imperador. Então, o imperador do Oriente, lá em Constantinopla, ele determinava quem seria o líder da Igreja Ortodoxa, e o imperador também do Sacro Império Romano Germânico, aqui do Ocidente, também, nesse período, está determinando. É um período que demonstra o domínio dos imperadores sobre o papado. Depois de 66 anos, o Papa Gregório XI levou a sede do papado de volta para Roma, no ano 1370. Então, foram 66 anos que eles estiveram, vamos dizer, aprisionados ali em Roma, né? Para descrever esse período, eu destaquei aí um trecho do historiador Justo Gonzalez, que ele descreve esse período. Ele diz: o sonho de Catarina de Siena parecia ter se cumprido quando Gregório XI levou o papado de volta para Roma. Mas as condições políticas que tinham causado o cativeiro babilônio da igreja não tinham desaparecido. Uma pausa para eu explicar a vocês. Por que cativeiro babilônio? Porque foram quase 70 anos. E então ele chama assim de cativeiro babilônio da igreja. Eu chamo sempre de cativeiro babilônio da Igreja Católica, porque realmente esse período foi um cativeiro que realmente o imperador exerceu um domínio talvez como nunca, exigindo até que o Papa saísse de Roma, para ele manter um controle maior sobre ele ali na França. E lembre-se, nesse período está ocorrendo também a Guerra dos 100 Anos. Ela está acontecendo. Em pouco tempo, as dificuldades eram tão grandes que Gregório chegou a considerar a possibilidade de regressar a Avignon, e provavelmente o teria feito se a morte não o tivesse surpreendido. Ou seja, ele voltou para Roma, diz até pelo sonho que uma certa Catarina de Siena teve, ele voltou para Roma, mas quando chegou em Roma, os problemas políticos eram tão grandes que quando ele estava controlado pelo imperador, os problemas políticos eram menores. Porque ele não tinha nem que escolher, não tinha que dizer sim ou não, tinha que fazer o que o imperador determinava. O comentário prossegue. E então o sonho de Catarina se transformou em um pesadelo ainda pior que o papado de Avignon. Com a sede pontifícia vaga, o povo romano receou que o novo papa quisesse voltar para Avignon, ou ao menos fosse um joguete nas mãos dos interesses franceses, como tantos dos seus predecessores mais recentes o tinham sido. Então veja, esse aqui é um historiador protestante, ok? Não vai dizer que é um anabatista contando história, não. Isso é reconhecido pela história. E o papado, nesse período, vai ser um dos piores períodos do papado, que ele vai ser controlado por famílias de políticos. Tem até um filme que você pode ver, acho que é uma série, não sei se está disponível no YouTube, né, mas é uma série chamada Os Borgias, uma família de políticos que dominou o papado. E eram políticos assim, da pior espécie, irmãos, muito corruptos. E eles dominaram o papado, junto com o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Esse período, algumas pessoas que chegam ao papado, eles nem católicos eram, eles eram 100% políticos. O historiador prossegue.
Estes receios não eram infundados, pois os cardeais franceses eram mais numerosos que os italianos, e vários deles tinham dado mostras que preferiam Avignon a Roma. O que o povo temia era que os cardeais fugissem e, uma vez a salvo, se reunissem em outro lugar, possivelmente dominados pela ala simpática ao rei da França, e elegessem um papa francês que decidisse residir em Avignon. Por esta razão, o povo romano se amotinou e impediu a fuga dos cardeais. O lugar onde o conclave deveria se reunir foi invadido por multidões armadas. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Que somente concordaram em sair depois de receberem permissão para vigiar o edifício, para ter certeza de que os cardeais não escapariam. Enquanto tudo fosse nomeado, isso acontecia, o povo gritava, exigindo que um papa romano, ou pelo menos italiano. Nestas circunstâncias, o conclave teve muitas dificuldades para deliberar. Os cardeais franceses, que de outro modo teriam podido dominar a eleição, estavam divididos, pois o nepotismo dos papas anteriores resultaram mero de cardeais procedentes da nomeação de um bom número de dioceses de Limoges. Ou seja, os papas anteriores, nepotismo por quê? Porque ele colocava filhos, colocava parentes para poder estar ali no papado. Tanto que tem papa que o filho dele substitui ele no papado. Ele prossegue. Estes estavam decididos a fazer eleger um dentre eles, e o restante dos franceses estava decidido a evitá-lo. Entre os italianos, o mais poderoso era Jacobo Orsínio, que ambicionava a tiara papal e possivelmente instigava o levantamento do povo. Mais tarde, enquanto o povo gritava no primeiro andar do edifício, os cardeais reunidos no andar de cima decidiram eleger Bartolomeu Prignano arcebispo de Bari. Mesmo não sendo romano, ele pelo menos era italiano, e com isso o povo se acalmou. No domingo da ressurreição, Prignano foi coroado com a participação de todos os cardeais que o tinham eleito, com grande pompa, e tomou o título de Urbano VI. Em meio àquela igreja corrupta, a eleição de Prignano pareceu ser um ato de providência. De origem humilde e hábitos austeros, não havia dúvidas de que o novo Papa se dedicaria à reforma que a Igreja tanto precisava. Nisto era inevitável que ele se chocasse com os cardeais que estavam acostumados a levar uma vida ostentosa, sendo que muitos consideravam seu cargo como uma maneira de enriquecer a si e seus familiares. Como eu tenho dito, eram políticos, irmãos. E político, pensa aí, você vai encontrar, até na política do Brasil, que é muito corrupta, você vai encontrar políticos corruptos, mas vai encontrar políticos corretos, eu acredito. Então pense na pior classe de políticos corruptos. Esses, infelizmente, são aqueles que dominam o poder. Infelizmente, a política no mundo ela é dominada pelos corruptos. É muito difícil alguém não corrupto chegar ao poder. É muito difícil. E aqui na época do papado era exatamente isso. Eram famílias de políticos dominando o papado. Era raro alguém como esse Papa Urbano VI, alguém simples. A história que vai mostrar nas décadas, nos séculos seguintes, é que a venda de perdão, a venda de cargos eclesiásticos, que eles chamavam de simonia, tudo isso era comum. E era enriquecedor, porque a igreja recebia dízimo das terras da Europa. Então era muita riqueza indo para a igreja católica. E claro, tinha aí a cobiça dos políticos. O comentário prossegue.
Por isso, mesmo que Urbano fosse um homem cuidadoso e prudente, sua posição sempre seria difícil. Mas Urbano não era nem cuidadoso nem prudente. No seu afã de erradicar o absentismo, ele chamou os bispos que formavam sua corte e que, por causa disto, não estavam em sua diocese, de traidores e perjuros. Ou seja, ao que parece, um papa, né, que seria mais simples, ele começou a atacar os outros bispos. Só que esses bispos, eles eram em grande número. Bom, e onde tem o poder político, não é fácil, né? O comentário prossegue. Do púlpito, ele trovejou contra o luxo dos cardeais e depois declarou que qualquer prelado que recebesse qualquer privilégio com isto já era culpado de simonia e merecia ser excomungado. Ou seja, chegou alguém lá, que talvez até por essa briga do povo, alguém que reprovava a simonia, que era uma prática padrão. O próprio historiador está dizendo, todos os papas anteriores faziam isso. Ele estava controlado pelo imperador de Roma, ou pelo imperador do Sacro Império Romano, germânico, digo, e claro, então, a venda de cargos era padrão, porque o imperador queria dinheiro para as suas guerras, para o seu luxo. Ele prossegue. Em seus esforços para livrar o papado da sombra da França, ele decidiu nomear um número tão grande de cardeais italianos que os franceses acabaram perdendo seu poder, ou seja, ele tinha que fazer uma política também. Só que antes de dar esse passo, ele cometeu a indiscrição de anunciar seus projetos aos franceses. Ele falou, olha, eu vou vou eleger aqui um monte de bispos italianos para diminuir o poder de vocês. Tudo isso constituía a tão ansiada reforma porque anelavam os fiéis de toda a cristandade. Veja, o historiador chama de cristandade. Para ele, essa igreja é a igreja cristã. Mesmo esse historiador, como calvinista, dizer que purgatório e invocação ao mundo dos mortos é paganismo. Ele prossegue. Mas, provocando a inimizade dos cardeais, Urbano em pouco tempo começou a ser chamado de louco por eles, e suas atitudes em reação a estes rumores até pareciam confirmá-los. Além disto, ao mesmo tempo em que se proclamava líder da reforma de toda a igreja, porque ele acreditava estar fazendo uma reforma, né? Líder da reforma de toda a igreja, ele começou a colocar seus parentes em posições de destaque, tanto eclesiástica como temporais. Com isto, seus opositores podiam dizer que o que o motivava não era o zelo reformador, mas a sede do poder, né? Bom, ele poderia até ser contra a simonia, né, a venda de cargos, mas ele começou a favorecer os seus parentes. Pronto. Então ele se igualou a todos aqueles que estavam ali lutando por poder, né? Eu comento. Diante de tanta confusão, a oposição a Urbano VI cresceu entre os bispos. Urbano ordenou a prisão e dirigiu pessoalmente a tortura dos bispos opositores. Veja, irmão, nós estamos diante de um papa que o historiador diz, a história diz, que era um papa moderado, que pelo menos a simonia ele não aprovava, mas ele favorecia seus parentes e ele pegou aqueles bispos que criticavam ele, mandou prender e ele mesmo dirigiu a tortura dos opositores. Os bispos sobreviventes se reuniram e elegeram outro papa, nascendo o período conhecido como Cisma Católico do Ocidente. Esse Cisma Católico do Ocidente, ele vai... tem um momento que eles têm 3 papas. Para você ter ideia, o nível de confusão. Esse período mostra o que eu tenho falado para vocês de forma inquestionável. A Igreja Católica era um movimento político-religioso que Constantino iniciou, onde ele liderava esse movimento político-religioso. E
assim, como eles diziam que aquela ali era a verdadeira igreja de Jesus, mas ela claramente, como eu tenho mostrado para vocês, adotou heresias desde o seu berço com Constantino. A igreja de Roma já tinha algumas heresias, mas com Constantino a heresia do purgatório foi inserida na igreja.